Muito boa noite, Nação Guerreira. Estamos aqui para a coletiva de imprensa com o técnico Leonardo Mendes, após o empate contra o Corinthians em 0-0. Vamos à primeira pergunta. Boa noite, Léo, Nayara Inorro, Record News. Gostaria da sua avaliação sobre essa partida, porque nos dois últimos confrontos contra o Corinthians, a gente viu uma Ferroviária incisiva, criando muito, né? E jogando de igual para igual. Hoje foi um empate, mas eu gostaria da sua avaliação. Foi um resultado justo? Boa noite, Nayara. Boa noite, Nação Guerreiras. Sim, nós entramos com uma ideia para não ficar se defendendo muito. O Corinthians é uma equipe que tem várias virtudes, com jogadoras com uma alta capacidade de decisão. Então nós queríamos ter a bola, porque também é uma maneira da gente se defender e não ficar, eu digo se defender com a bola, o fato de quando você está com a bola você não fica sofrendo defensivamente. As atletas tiveram muita coragem, sim, não é fácil fazer esse jogo, porque você fica no limite do erro ali em qualquer momento e poder sofrer um gol. Então, acho que as meninas tiveram uma postura adequada. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito equilibrado ali, sem muitas chances tão claras para os dois lados, mas nós ali com a Dudinha, no final do primeiro tempo, foi uma ação muito boa, que ela poderia, ter gerado uma chance mais clara ou um gol. No segundo tempo, a partir do momento que a gente fica com uma jogadora a mais, o Corinthians praticamente se abdica do jogo, não consegue chegar tanto no nosso campo de defesa. A gente controla bem as ações, acho que teve um bom volume ali de chegada, de finalizações. Eu acredito que se tivesse que ser um vencedor, poderia ter sido a Ferroviária, pelo que nós apresentamos e principalmente pela coragem de tentar se impor em cima de uma grande equipe. Boa noite, Léo, João, da EPTV. Eu queria que você falasse da parte psicológica agora, pensando na próxima semana, porque o jogo de domingo acaba não valendo mais nada, porque pelos resultados da rodada já está certo que é contra o Palmeiras a semifinal do Paulista. E na quinta-feira, a final da Copa do Brasil. Como que é trabalhar com o elenco, sabendo que tem essa última rodada contra o São Paulo, mas que já está certo o duelo, então não vale nada. Acredito que você vai poupar, pensando no jogo de quinta-feira, que é uma final, e sabendo que já vai enfrentar esse time na semifinal de outro campeonato. Como que é a parte psicológica? Então, a partir do momento que nós conseguimos antecipar essa classificação, nós já pensamos numa dinâmica de como vai tudo acontecer nesses próximos dias, com quem tem jogado mais, com quem tem jogado menos. Nós só tivemos esse imprevisto agora da Vendito, saiu no início do jogo machucada, isso também foi um fator que a gente não espera dentro de um jogo, algo que a gente não controla. E essa questão do Palmeiras, nós vamos enfrentar o Palmeiras 3 vezes consecutivas, né? Esse ano já aconteceu isso com o São Paulo, nós enfrentamos 3 vezes consecutivas. E eu acho que nós temos um departamento, nós procuramos aqui dentro do clube dialogar muito com as atletas, de deixar elas muito à vontade, de passar muita confiança. Eu acho que é um momento delas se sentirem bem e confortáveis para um duelo de uma decisão tão importante para nós como é uma Copa do Brasil, um jogo em Araraquara. É tão difícil ter uma finalíssima dentro da nossa cidade, do nosso estádio, podendo trazer a nossa torcida para cá, para prestigiar e ajudar a empurrar o time. Então, assim, tudo que for necessário para a gente deixar as atletas numa situação de chegarem na quinta-feira 100%, nós vamos fazer. Claro que a gente não tem um elenco tão grande para rodar tantas atletas assim, mas nós vamos tentar ser o mais estratégico e mais inteligente possível para que nós possamos chegar na quinta-feira, nesse duelo decisivo para nós, com a melhor equipe possível dentro de campo. Isso aí evita de ficar batendo a mão aí, tá dando falso contato. Léo, eu gostaria de falar sobre o seu trabalho. Eu imagino que seja difícil avaliar o nosso próprio trabalho, mas nesse segundo semestre a gente observa uma Ferroviária que tem outra postura, volta a ser muito competitiva, muito incisiva, como eu falei anteriormente, e eu imagino que isso passe pelas suas mãos, né? Pela sua experiência, por todo o trabalho que vem sendo feito, claro, mérito das jogadoras também, por toda a entrega, por todo o trabalho, mas a gente vê um segundo semestre diferente da Ferroviária. Como que você avalia o seu trabalho à frente da equipe? Eu acho que desde a minha chegada no clube, todos os profissionais do clube, como todas as atletas, sempre receberam muito bem, sempre as conversas foram muito boas. As atletas, assim, têm uma taxa de trabalho muito alta, um nível de entendimento muito bom, porque, assim,
Se a gente pegar os últimos 40, 45 dias, a gente praticamente não treinou, é só ajuste, conversa, vídeo, conversa, mais algumas coisas legais que, poxa, tem sido muito bacana são as relações humanas. Isso daí para mim acho que tem feito muita diferença, isso deixa o ambiente leve, saudável, prazeroso e isso acaba reverberando muito dentro de campo. Léo, eu queria que você fizesse uma comparação, porque lá em 2014, 2015, você ganhou Libertadores e Copa do Brasil. E agora vai estar disputando, na quinta-feira, a final de mais uma Copa do Brasil. O que o Léo de 10, 11 anos atrás, para o Léo de hoje, mudou? O que ele aprendeu na parte humana que você falou agora, na parte tática, no vestiário? Qual que é a diferença daquele Léo para o Léo de hoje? É outro Léo, é outra pessoa, é outro ser humano. Acho que a gente vive numa evolução constante. Eu falo que até o meu último dia de vida eu quero aprender e quero crescer. E esse é o Léo. Então o Léo de hoje tem muito pouco do Léo de 10 anos atrás. Eu busquei evoluir muito como filho, como pai, como marido, como amigo, de respeitar todos os profissionais, de ter uma relação humana muito próxima, de ter conversas olho no olho. Às vezes a gente é necessário ter conversas duras, mas as pessoas elas gostam disso, gostam da sinceridade, da transparência. Então isso me orgulha muito. E eu estou muito feliz, porque é tão difícil chegar numa decisão de Copa do Brasil. Esse ano eu tive uma oportunidade, quando eu estava no Bahia, enfrentamos pelo Sub-17, nós jogamos contra o Vasco uma final de Copa do Brasil. Era uma competição que o Bahia nunca tinha disputado uma final nacional, e nesse mesmo ano eu tenho uma outra oportunidade de jogar uma outra final de Copa do Brasil. Então assim, eu fico muito feliz de poder ser presenteado, e agora quem sabe com um resultado diferente. Léo, a pergunta agora é do João Silvino, do Tic Tac Esportes. Ótima noite, Léo. Mesmo com uma jogadora a mais em boa parte da etapa final e grande volume ofensivo, a Ferroviária não conseguiu chegar ao gol. Na sua visão, a situação favorável causou certa ansiedade na hora da definição? E, no geral, quais os principais pontos que a equipe tira desse jogo de hoje? Então, tem um pouco da ansiedade, até porque o jogo ficou mais no campo do Corinthians, e em alguns momentos nós aceleramos um pouco mais o jogo do que nós deveríamos. Então o acelerar nosso seria circular um pouco mais a bola com paciência do que tentar entrar de qualquer maneira. Mas eu entendo muito as atletas, a gente é muita conversa e poucas sessões de treinamento específicas, então isso também compromete nessas horas. Eu acho que fica assim um jogo que mostra que a Ferroviária está crescendo, está mais cascuda, está tentando jogar muito mais, está assumindo algumas responsabilidades dentro do jogo, que é importante, de ter essa coragem, de ter esse jogo que possibilita com que as atletas também se desenvolvam, porque elas pegam muito mais na bola, tem muito mais ações com bola, e consequentemente quando você vai ter mais ações, você também vai estar sujeito ao erro, e a gente tem que saber que o erro, esses momentos fazem parte. Mas independente assim do 0 a 0, eu fico satisfeito por ver a equipe numa crescente. Ele também pergunta, logo no início da partida, a Natália Vendito pediu substituição. Pensando na final da Copa do Brasil em menos de uma semana, é uma preocupação para a comissão e para o planejamento? Os últimos jogos nós estamos com 19 atletas ali no banco, puxando algumas ainda da base, que tem, hoje a Dudinha saiu jogando. A Vendito, por mais que ela está no profissional, ainda ela é a idade de sub-20, é da base. Sem dúvidas, é uma preocupação que nós temos, ela já foi encaminhada, né? Eu não tenho ainda nenhuma informação, mas ela já foi verificar, fazer os exames necessários, e a partir daí nós vamos ter uma noção do que realmente aconteceu e pensar numa estratégia para ela, ou de recuperação caso tenha necessidade, ou se nós tivermos que jogar sem ela também. A pergunta do João Hudson, do Tic Tac Esportes, meio que já foi respondida. Agora eu passo para a pergunta da Isadora Leocardi, do Donas FC. Como está sendo conciliar com as atletas o tempo apertado entre a reta final do Paulistão, com a classificação antecipada, e a final da Copa do Brasil, com chances de título em casa? Muita conversa, muito descanso. Eu acho que nesse momento a gente fala que menos é mais, então nós temos que tomar todos os cuidados possíveis, porque nós já estamos no final do ano, do dia 18 de setembro para cá tem sido uma maratona muito grande para nós, foram 15 jogos de lá para cá, e a equipe tem se comportado muito bem,
Se eu não me engano, já foram aí 17 jogos nesse período, 17 jogos, com apenas uma derrota. E eu acho que é o que eu falo do ambiente. Por mais que a gente não tenha conseguido ainda dar uma cara realmente do jeito que eu gostaria para a equipe, eu vejo algumas evoluções e eu acredito muito que as relações humanas, que o ambiente proporciona desenvolver mais as atletas. E eu falo que atleta boa é atleta confiante, atleta ruim é atleta sem confiante. Então eu vejo que elas estão num momento de confiança muito grande e claro que isso é um trabalho conjunto de toda a comissão técnica que deixa o ambiente muito harmonioso e proporciona oferecer sempre o melhor para as atletas. Bom, dessa forma, então, nós encerramos a coletiva. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada aos setoristas que estavam aqui e aos que fizeram as suas perguntas online. Muito obrigada, Nação Guerreira, aos nossos patrocinadores. E, Léo, não anulando o nosso jogo de domingo, é claro, mas gostaria que você já fizesse um convite novamente para a nossa torcida. Na quinta-feira teremos portões abertos, a entrada vai ser gratuita aqui na Fonte Luminosa para a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Pode deixar seu convite. Uma convocação. Quinta-feira, dia 20, às 15h30. Torcida Fiana, das Guerreiras, Nação Grená, todo mundo presente, prestigiar a nossa equipe. Nós vamos precisar muito da torcida de vocês. Vamos encher essa Arena da Fonte, vamos fazer uma grande festa para a gente buscar esse título aqui dentro de Araraquara.